Pentecostes. O que era o Pentecostes, irmãos? Qual o significado de Pentecostes? Por qual motivo se deu a origem do Pentecostes? Nós sabemos, irmãos, que essa palavra Pentecostes, ela não existe no Antigo Testamento. Pentecoste é uma palavra grega e nós sabemos que o Antigo Testamento, a maior parte foi escrito em hebraico. Então, no Antigo Testamento existia festa, só, porém, com outro nome. Eu quero começar já com os irmãos, entendendo qual era essa festa. Eu peço que os irmãos, por gentileza, abram lá no livro de Êxodo. Ali se deu início à festa. Êxodo 23, nós leremos do 14 até o 17. Amém, irmãos? A epígrafe da minha Bíblia, o título se diz As Três Festas. Ela diz assim: 3 vezes no ano celebrem uma festa para mim. Celebrem a festa dos pães sem fermento. Durante 7 dias vocês comerão pães sem fermento, como ordenei a vocês. Façam isso no tempo indicado no mês de Abib. Mês de Abib, irmão, significa para nós hoje entre o mês de março e abril. Porque nesse mês vocês saíram do Egito. Ninguém apareça diante de mim de mãos vazias. Celebrem a festa da ceifa, dos primeiros frutos do seu trabalho, porque vocês semeiam no campo, e a festa da colheita ao final do ano, quando vocês recolhem do campo o fruto do seu trabalho. 3 vezes por ano, todo homem deve comparecer diante do Senhor Deus. Amém? Irmãos, então aqui nós vemos que o próprio Deus pede para que o povo, então, celebre 3 festas durante o ano. E nós sabemos que essa festa no Antigo Testamento, essa festa do Pentecoste, era uma festa agrária. Era onde os agricultores eles se reuniam para agradecer ao Senhor. Era uma festa de gratidão a Deus pela terra, pelos frutos que a terra deu. Então, essa festa no Antigo Testamento, eles celebravam uma gratidão ao Senhor. Os judeus, o Pentecostes para os judeus naquela época era uma festa de gratidão ao Senhor. E com o passar do tempo, essa festa das colheitas e das semanas, ela teve um nome mudado. Ela passou então a se chamar Pentecostes. E também o motivo da festa agora é outro. No Antigo Testamento celebrava as primícias, a festa da colheita, gratidão a Deus. Só que agora no Novo Testamento, essa festa, ela celebra a descida do Espírito Santo. E só para os irmãos entenderem, esse nome Pentecoste, ele tem um significado. Ele significa 50º dia, ou seja, 50 dias. Por que desse significado? Porque naquela época os judeus, eles lá em Êxodo 19:1, eles fazem uma contagem de quando eles saíram do Egito até quando Moisés recebeu a tábua da lei. Eles fazem a contagem que deu 50 dias. Então, Pentecostes, naquela época, no calendário litúrgico, é claro que nós não seguimos o calendário litúrgico hoje, mas só para nós termos uma compreensão do significado de Pentecostes, que significa 50 dias. Então aqui, irmãos, nós podemos ver que Deus pede para que eles façam 3 festas. A primeira festa que Deus pede para eles fazerem é a festa do Pães Asmos, ou seja, é a festa da Páscoa. E depois Deus pede para ele fazer a festa da colheita, das primícias. E quando o povo no Antigo Testamento, quando Lucas, o próprio Lucas, o narrador de Atos, para nós termos uma compreensão melhor do Pentecostes, nós não podemos ler o livro de Atos sem antes a gente passar por evangelho ao qual Lucas escreveu.
Porque se eu ler só o livro de Atos, eu não vou ter realmente uma compreensão do que realmente aconteceu, as promessas que Jesus fez. Essas promessas de Atos, elas estão em Lucas. Lucas narra toda a história até chegar em Atos. E Atos, então, é a continuação do Evangelho de Lucas. Só para nós termos uma compreensão sobre a festa do Pentecostes. Atos, no capítulo 2, ali vai se concretizar a descida do Espírito Santo. Os irmãos, eu sei que vocês já sabem de qual, mas só para nós acompanharmos, Atos capítulo 2. Atos capítulo 2, ali se concluiu a promessa a qual Jesus havia feito aos discípulos. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Só que aqui, irmãos, aqui está concretizando uma promessa. Só que essa promessa, irmãos, ela foi feita há mais ou menos 850 anos antes da vinda de Jesus. Por que eu estou falando isso? É para nós entendermos, irmão, que aquilo que Deus prometeu pode passar o tempo que for, irmão, vai se cumprir. Essa promessa ela foi escrita lá em Joel. Se vocês quiserem, por gentileza, Joel no capítulo 2, no versículo 28. Quer ler para nós, Índio, por favor? Joel capítulo 2, versículo 28. A promessa do derramamento do Espírito. E acontecerá depois que derramarei o meu Espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e filhas profetizarão. Vossos velhos sonharão e vossos jovens terão visões. Amém. Então, irmãos, está escrito aqui, foi profetizado pelo profeta Joel. Isso foi mais ou menos 850 anos, como eu falei, para nós entendermos que a promessa do Senhor ela vai se cumprir. E aqui Jesus ele reforça essa promessa junto aos discípulos. Ele reforça lá em João capítulo 14. João capítulo 14, eu lerei do 15 até o 17. Se vocês me amam, guardarão os meus mandamentos, e eu pedirei ao Pai, e Ele lhes dará outro Consolador, a fim de que esteja com vocês para sempre. É o Espírito da verdade que o mundo não pode receber, porque não vê, nem o conhece, mas vocês conhecem, porque Ele habita com vocês e estará em vocês. Lucas 24, 49. É só para nós testificarmos a promessa do Senhor. Lucas 24, 49. Eis que envio sobre vocês a promessa do meu Pai. Permaneçam, pois, na cidade, até que vocês sejam revestidos do poder que vem do alto. Ora, Atos capítulo 1. Capítulo 1, versículo 8. Mas vocês receberão poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo, e serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra.
Aqui Jesus, então, ele está só reafirmando a promessa que foi feita há 850 anos atrás. Agora eu quero ler com vocês aqui só em Atos capítulo 1, no versículo 1, só para nós termos a compreensão daquilo que eu falei, que não tem como a gente ler Atos sem antes passar por Lucas. O próprio Lucas, ele narra em Atos a seguinte forma: escrevi o primeiro livro, ó Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar. Então Lucas, ele está falando que no evangelho ao qual ele escreveu, ele começou a dar ênfase naquilo que Jesus fazia, ou Jesus continuou fazendo. Então em Lucas ele foca especificamente em Jesus. Agora nós vamos para Atos dos Apóstolos. Lucas, ele foca em os apóstolos e no Espírito Santo. Ele dá continuidade, só como em Atos Jesus já subiu aos céus, né? Então ele começa, o principal foco de Lucas aqui é os apóstolos e o Espírito Santo. E esse cumprimento da promessa, ele aconteceu lá em Atos capítulo 2, versículo 1, quando os discípulos foram cheios do Espírito Santo. A Bíblia diz que desceram sobre eles línguas como se de fogo, né? E eles começaram a falar em outras línguas, a qual o Espírito Santo lhe concedia. E naquela época, irmãos, Pentecostes, já no Novo Testamento, era uma festa onde reunia várias pessoas de várias nações. E então os discípulos, eles são cheios do poder do Espírito Santo, e eles começam a falar em outras línguas. Mas quais são essas línguas que os discípulos falam? Quais eram essas línguas que os discípulos estavam falando? E qual o intuito deles falarem em outras línguas? Primeiro, irmãos, ali havia mais ou menos 17 nações. 17 nações. E nós sabemos que lá no início, lá em Gênesis, no capítulo 1, a Bíblia vai falar que só existia uma língua, uma nação. E logo após o dilúvio, Deus pede para que o povo, então, os descendentes de Noé, eles se espalhassem pelo mundo. Só que aí o povo, irmãos, por desobediência, eles não fazem aquilo que Deus pediu. O povo, eles se acampam numa cidade chamada Sinar, e ali eles não querem se espalhar pelo mundo a qual Deus havia ordenado. O que eles vão fazer? Eles vão se estabelecer ali na cidade de Babel, hoje Babilônia, e ali eles vão querer tentar fazer uma torre, porque eles não querem se espalhar pelo mundo. Eles vão fixar ali, vão fazer uma torre e vão querer ficar todo mundo reunido. E ele tem o nome daquela torre de Babel. E ali eles começaram a construir aquela torre em desobediência a Deus. Não era o propósito de Deus. O propósito de Deus é que eles se espalhassem. Então, o que Deus fez? Deus fez com que eles confundissem as línguas. Eles já não entendiam um ao outro. E ali então surgiu as línguas diferentes, as nações. Por desobediência, agora eles são obrigados a se espalhar pelo mundo. E eles vão se espalhar pelo mundo falando em línguas diferentes, línguas de outras nações. E aqui nós vemos em Atos capítulo 2, a Bíblia vai dizer que havia várias nações ali reunidas nesse dia. Para nós vermos que os apóstolos falaram em línguas estranhas com o intuito de quê? De evangelizar. Não eram línguas estranhas, como muito falam. Na verdade, eram línguas estranhas para os próprios apóstolos. Eles estavam falando uma língua que eles não conheciam. Era uma língua que eles nunca tinham falado. Os apóstolos, eles não tinham estudado para falar outras línguas estranhas. Então, essas línguas estranhas não era a língua dos anjos, como os muitos falam. Essas línguas estranhas que os apóstolos falaram era a língua das nações. Era como se os apóstolos estivessem ali, eles estavam falando em chinês, em alemão, em italiano, e todos que estavam ali estavam compreendendo. Qual era o motivo dessa fala? Era para evangelizar. Lá em Torre de Babel, eles se espalharam pelo mundo. E aqui agora em Atos Apóstolos 2, eles são novamente reunidos por Cristo Jesus. E os apóstolos pregando para eles, falando para eles, eles estavam compreendendo todas
as línguas. Então não era língua de anjos, como muitos dizem, mas era uma língua estranha para os próprios apóstolos, mas todos que estavam ali estavam compreendendo o que eles estavam falando. Onde estavam os discípulos que foram batizados? Vamos ver lá em Atos capítulo 1, versículo 13. Quando entraram na cidade, subiram para o cenáculo, onde se reuniam Pedro, João, Tiago, André, Felipe, Tomé, Bartolomeu, Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão, o Zelote, e Judas, filho de Tiago. Então eles estavam reunidos no cenáculo, quando eles foram batizados, eles estavam reunidos no cenáculo. E muitas pessoas pensam que somente os apóstolos, os 11, no caso, os 12, né? Porque antes da Pentecostes, Pedro, ele se levantou, a Bíblia diz que Pedro se levantou entre mais ou menos 120, e Pedro vai falar assim, olha, Pedro ele relata um pouco da história de Judas, como foi o final de Judas, e Pedro fala, olha, nós precisamos levantar outro para se colocar no lugar de Judas. Então Pedro reuniu o livro 120, e Pedro fala, olha, nós precisamos daquelas pessoas mais experientes, porque ali havia muitas pessoas novas. Então Pedro fala assim, olha, nós precisamos daquelas pessoas mais experientes, aquelas que andaram conosco desde a época de João Batista, quando ele batizou, andou conosco, testemunhou Jesus. Então nós precisamos reunir essas pessoas para a gente fazer aqui uma eleição, uma votação, para a gente escolher um novo apóstolo. Então eles chegam a um consenso de escolher então Matias. Eles reúnem todo mundo, eles tiram uma sorte, então eles escolhem Matias para ser o novo integrante dos 12 apóstolos. Quais foram as pessoas que foram batizadas? Vamos ver, está em Atos, versículo 1, no versículo 15. Atos, capítulo 1, versículo 15. Naqueles dias, Pedro se levantou no meio dos irmãos, que formavam um grupo de mais ou menos 120 pessoas. Então, irmãos, aqui nós vemos claro que não foi somente os apóstolos que foram batizados, mas sim uma grande multidão. Porque quando nós falamos em discípulos, nos discípulos de Jesus, nós temos a menção que sejam só os 12. Mas não eram discípulos, eram todos aqueles que seguiam Jesus, desde o batismo de João Batista. O Evangelho começou a ganhar uma grande proporção em Jerusalém, então Jesus ateria muitos seguidores. Só para nós termos a compreensão que a promessa do Espírito Santo não foi somente para os apóstolos. Por que eu falo isso, irmãos? Porque infelizmente tem instituições aí que elas afirmam que aquilo que aconteceu hoje não acontece mais. Eles afirmam que aquela promessa se cumpriu somente na vida dos apóstolos. Se fosse, irmãos, se fosse na vida dos apóstolos, o Espírito Santo teria morrido junto com os apóstolos. Mas aquela promessa foi para a igreja. Jesus vai falar lá em Lucas: permaneçam, pois, em Jerusalém. E aquela promessa foi para os discípulos de Jesus, não somente os apóstolos. Aquela promessa foi para a igreja, e a igreja do Senhor somos nós. Então, essa promessa foi feita para mim e também para você. Então, o propósito deles falarem essas línguas estranhas, o único propósito era evangelizar. A Bíblia vai dizer lá em Atos, no capítulo 10, no versículo 34, que Pedro tem uma visão e ele vai então até a casa de Cornélio pregar para Cornélio. Mas a Bíblia diz que Cornélio era um homem temente a Deus. Cornélio era um homem bom, ele ajudava as pessoas, ele dava esmola. Mas porém, Cornélio, ele era um homem gentil. Ele não conhecia Deus, ele fazia as coisas boas, mas ele não tinha conhecimento de quem realmente era Deus. Então Pedro vai até a casa de Cornélio, e ali a Bíblia diz que Cornélio reuniu
os seus parentes e diversos amigos. E quando Pedro chega lá, Pedro começa a pregar a Cornélio, na casa de Cornélio. E Cornélio, então, ele é batizado em línguas. Cornélio recebe o Espírito Santo. Aí você pode perguntar, mas não era só para falar línguas estrangeiras? Esse Cornélio e Pedro falavam a mesma língua. Mas aqui, irmão, nós podemos ver claramente o intuito era evangelizar. Por quê? Porque havia uma rixa muito grande entre os judeus e os gentios. Porque os judeus, eles imaginavam que Cristo era somente para os próprios judeus. Então eles ignoravam os gentios. E Cornélio era um homem gentil. Mas aqui nós vamos ver que a intenção aqui era dar testemunho que o Evangelho também era para os gentios. E Pedro tem essa compreensão. Pedro, quando ele prega na casa de Cornélio, Cornélio recebe o Espírito Santo, então Pedro entende e começa a compreender que realmente o Evangelho é para todos, que Deus, Jesus, ele não fazia e não faz acepção de pessoas. Então o Evangelho agora começa a chegar aos gentios. Só porque Cornélio ele ainda não era batizado nas águas, mas logo após ele receber o Espírito Santo, Pedro batiza Cornélio. Só para nós termos a compreensão que o Evangelho começou a chegar aos gentios. O grande propósito do batismo, irmãos, do Espírito Santo, é capacitar a igreja para o testemunho. E o Evangelho ele começou a tomar uma proporção grande em Jerusalém, e logo após os apóstolos receberem o Espírito Santo, quando eles, na verdade, não receberam o Espírito Santo, eles receberam o poder do Espírito Santo. Porque, na verdade, todos nós, quando aceitamos, cremos em Jesus, batizamos, o Espírito Santo ele já habita dentro de nós. Naquele momento, no Pentecostes, os apóstolos receberam o poder do Espírito Santo. E logo depois de receberem o poder do Espírito Santo, Pedro ele vai se levantar e ele vai começar a pregar, falar do Evangelho. E ali a Bíblia diz que 3.000 pessoas se converteram ao cristianismo, 3.000 pessoas aceitaram Jesus. O que estava se estabelecendo naquele momento era a igreja de Cristo em Jerusalém. E com o passar do tempo, irmãos, a proporção do cristianismo foi crescendo de uma forma gigantesca em Jerusalém, que pouco depois já haviam mais ou menos 5.000 pessoas que tinham se convertido ao cristianismo, estavam seguindo a Cristo em Jerusalém. Só que nesse momento começou uma perseguição aos cristãos. E o grande perseguidor até agora era o apóstolo, antes, né? Era Saulo. Saulo era o maior perseguidor de cristãos. E a proporção do cristianismo foi crescendo de uma forma tão grande que as pessoas já começaram a falar que eles estavam deixando as mulheres de mão, as mulheres órfãs, viúvas de lado. Então Pedro ele se levanta e vai orar e pegar 7 pessoas cheias do Espírito Santo, cheias do poder do Espírito Santo. E a Bíblia diz que Estevão era um desses. Estevão também era cheio do Espírito Santo. Então isso prova que a descer do Espírito Santo, o poder do Espírito Santo não foi somente para os 12. Estevão não fazia parte dos 12. Então Estevão ele é cheio do Espírito Santo. E ali quando Estevão começou a pregar o Evangelho em Jerusalém, assim como Jesus tinha mencionado, né, que ele seria testemunha em Jerusalém, em Judéia, Samaria, até os confins da terra. E nós sabemos que o primeiro mártir da história do cristianismo foi Estevão. Isso significa que ali em Jerusalém estava se cumprindo aquilo que Jesus falou: serei meus testemunhas em Jerusalém. Apesar deles espalharem o Evangelho em Jerusalém, Estevão foi o primeiro mártir. O que significa mártir, irmão? Mártir é ser testemunha. É testemunho das suas convicções, é você não negar aquilo que você acredita, aquilo que você crê. E Estevão morreu dessa forma. Ele foi testemunho, ele testificou até a morte daquilo que Cristo fez, daquilo que Cristo era, daquilo que Cristo fazia. Então o primeiro mártir, o primeiro testemunho do Evangelho de Cristo em Jerusalém foi Estevão.
E o Evangelho, irmão, começou se propagando. E logo depois dessa perseguição em Jerusalém, os discípulos, eles se dispersam por várias partes. Os discípulos, menos os apóstolos, nesse momento permaneceram em Jerusalém. Mas os discípulos, os que também foram batizados, eles começam a se espalhar. E aquilo que se levantaram contra os apóstolos, para eles se espalharem, as pessoas achavam que ele ia se interromper o Evangelho, mas pelo contrário, eles ajudaram na promessa de Jesus. Jesus falou para eles espalhar o Evangelho, né? Judéia, Samaria, os confins da terra. E nesse momento eles se espalham, e o Evangelho agora vai chegar na Judéia e Samaria, através de Filipe. Olha comigo lá em Atos, no capítulo 8. Atos 8, versículo 4 até o versículo 5. Felipe prega em Samaria. Enquanto isso, os que foram dispersos iam por toda parte pregando a palavra. Felipe foi à cidade de Samaria e anunciava Cristo ao povo dali. Então, irmãos, aqui nós podemos ver que o Evangelho ele está se cumprindo. A promessa de Cristo está se cumprindo. O Evangelho agora está chegando a Samaria, a Judéia e Samaria, por meio de Filipe. E quando Filipe pregava ali, irmãos, as pessoas iam se convertendo ao Evangelho, ao cristianismo. De tal modo que Pedro e João, eles também agora vão para Samaria. Eles ficam sabendo que em Samaria as pessoas estão aceitando o Evangelho, estão aceitando o cristianismo, né? O Evangelho de Cristo. Então Pedro e João, eles vão para Samaria. Isso está escrito lá em Atos, capítulo 8, versículo 4 e 17. Vamos ver lá. Atos 8, 14 até 17. Quando os apóstolos que estavam em Jerusalém ouviram que o povo de Samaria tinha recebido a palavra de Deus, enviaram-lhes Pedro e João. Então Pedro e João, agora eles vão também para Samaria testificar, falar do Evangelho de Cristo. O Evangelho começa a se expandir. Agora nós vemos lá, primeiro em Jerusalém, onde eles habitaram ali, né, a cidade de Jerusalém. Pedro foi o maior líder e eles se habitaram ali por 7 anos. E depois eles vão, o Evangelho chega a Judéia e Samaria, e ali também Pedro começa a liderar o Evangelho ali por mais de 10 anos. E agora o Evangelho precisa de uma expansão maior, chegar aos confins da terra. Mas como que esse Evangelho chegou aos confins da terra? Quando nós falamos confins da terra, irmão, era somente naquela época, era aquela região onde eles habitavam, aos confins da terra. E como que o Evangelho chegou aos confins da terra? Até então, irmãos, nós vemos no início que Saulo era o grande perseguidor dos cristãos. Paulo ele matava, ele prendia. Só que agora, em Atos, no capítulo 9, Saulo ele tem um encontro com Cristo, e ali ele se converte ao cristianismo. E agora Paulo, é ele que é encarregado de levar o Evangelho até os confins da terra. Atos 13, nós vimos que Paulo faz a primeira viagem com Barnabé, a fim de levar o Evangelho aos confins da terra. E Paulo, ele enfrenta muitos obstáculos, mas ele leva o Evangelho à cidade de Antioquia, Filipe, Corinto, Atenas, Éfeso, Roma e entre outros. Então o Evangelho se expandiu, irmãos, e a promessa do Evangelho foi para Jesus deixa bem claro, aqueles que me amam e guardam a minha palavra. É para esses que o Espírito Santo veio, é para esses que temos que expandir o Evangelho. O Espírito Santo veio para toda a igreja, não somente para os apóstolos, mas sim para toda a igreja.
Como eu falei, o intuito do falar em línguas, as línguas estranhas que eles falavam, era somente para evangelizar essa língua que eles falaram lá em Atos do capítulo 2. Mas existe, irmão, não foi só esse tipo de língua estranha, não. Paulo, ele fala muito em Coríntios sobre línguas, e nós podemos ver que lá já era outro tipo de língua. Essa língua estrangeira aqui foi falada somente em Atos dos Apóstolos e também em Atos 2 e em Atos 10. Essa língua estrangeira foi falada somente aqui. Lá em Coríntios já era outra linguagem, né? Já eram dons de línguas. É claro que nós não vamos aprofundar muito sobre o Espírito Santo, porque o estudo era só sobre o Pentecostes. Nós estamos falando mais sobre o Pentecostes. Aí você pode se perguntar, então como eu faço para ser cheio do Espírito Santo? Como que eu tenho que fazer para eu também ser cheio do Espírito Santo? A primeira coisa que nós devemos fazer, irmão, para ser cheio do Espírito Santo, é nós nos aproximarmos de Deus. Quanto mais próximo de Deus nós tivermos, mais intimidade nós vamos ter, mais sabedoria nós vamos entender daquilo que Deus tem para nossas vidas. Então, aproxime de Deus. E o segundo é exercer os frutos do Espírito Santo. É nós exercermos, nós sabemos quais são os frutos, né? Então agora nós temos que exercer os frutos do Espírito Santo. Está escrito lá em Gálatas capítulo 5, versículo 22. Mas o fruto do Espírito é amor, o gozo, a paz, a longanimidade, a bondade e a fidelidade. Quando nós começarmos a praticar isso, irmãos, o fruto do Espírito Santo, nós também iremos ser cheios do poder do Espírito Santo. Mas é necessário que nós então desenvolvemos o fruto do Espírito Santo. Paulo, ele fala muito lá em Coríntios, e ele fala que vamos ler lá comigo, irmão. 1 Coríntios capítulo 12. 1 Coríntios capítulo 12. Coríntios capítulo 12, versículo 4 até o versículo 11. Paulo fala assim, Paulo está falando para os irmãos de Corinto, né? Ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo, e também há diversidade nos serviços, mas o Senhor é o mesmo. Há a diversidade nas realizações, mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todos. A manifestação do Espírito é concedida a cada um, visando um fim proveitoso, porque a um é dada mediante o Espírito a palavra de sabedoria, a outro, segundo o mesmo Espírito, a palavra do conhecimento. A um é dada no mesmo Espírito a fé, a outro no mesmo Espírito dons de curar, a outro operações de milagres, a outro profecias, a outro discernimento de espíritos, a um é dada a variedade de línguas e a outro capacidade para interpretá-los, mas só é o mesmo Espírito que realiza todas essas coisas, distribuindo-os a cada um individualmente conforme ele quer. O que Paulo está dizendo aqui, irmãos, é que existe variedade de dons. Ele está falando para o povo de Coríntios não focar somente em falar em línguas, os dons de línguas. Paulo afirma, mais na frente, Paulo afirma que o dom de línguas é um dos mais pequenos, irmão. Paulo prioriza eles focarem na profecia. Por que Paulo faz isso, irmãos? Paulo deixa bem claro que nós entendemos que essa linguagem aqui, os dons de línguas, eles não são mesmo de Atos. E aqui a igreja de Coríntios, eles falavam, eles tinham o dom de falar em línguas. Só porque Paulo vai corrigir a igreja. Não é que Paulo está proibindo os irmãos falarem em línguas na igreja. Só que Paulo vai corrigir algo ali que a igreja toda começava a falar em línguas. E ninguém entendia nada. Ninguém entendia. Por quê? Porque quando a gente fala em línguas, eu não estou edificando a igreja, eu estou edificando somente a mim mesmo. E Paulo está corrigindo que está uma bagunça, ninguém está entendendo nada.
porque Paulo diz que isso edifica a gente mesmo. Então é necessário que quando nós falamos em língua, não é eu que estou falando, é Paulo, é necessário que vá para o seu íntimo, vá para o seu quarto, e lá sozinho você se edifica, porque você está sozinho. Mas Paulo fala aqui na igreja, se todos falarem em línguas, ninguém vai entender nada. Paulo fala assim, olha, que vocês falem no máximo 2 ou 3, mas um de cada vez, para que não vire bagunça. Mas Paulo deixa bem claro, mas é claro, para vocês falarem, tem que ter uma pessoa ali para interpretar, porque não adianta vocês falarem em língua se não tem uma pessoa que interpreta. Paulo estava comparando a igreja de Coríntios com uma bagunça, e ele vai para Coríntios, ele começa a ensinar os irmãos de Coríntios que o falar em língua, as pessoas davam prioridade ao dom de língua, ou seja, eles usavam desses dons de línguas para se promover, para eles acharem que era melhor do que o outro não falava. Mas nós sabemos, irmãos, que o dom de língua nem todos falarão. Tem pessoas que ficam tristes, vou na igreja, eu vejo fulano, ciclano, orando em línguas, falando em língua, e eu não falo. Irmãos, Paulo deixou bem claro que existem diversos dons, e os dons de língua é um dos menores. Por que Paulo fala isso, então? Porque ele diz que é melhor que profetiza. E para profetizar, irmãos, para você profetizar, você tem que ser um intérprete. Quando alguém está falando em línguas, você, como intérprete, você vai profetizar o que a pessoa está falando. Paulo fala isso para eles não ficarem focados somente no dons de língua. Irmãos, e assim o Evangelho de Cristo, ele se espalhou, começando em Jerusalém, a promessa que Jesus havia feito, depois se estendeu através de Filipe, em Judéia e Samaria, e também Pedro e João foram para lá, e depois o Evangelho se expandiu aos confins da terra, com Paulo se convertendo ao cristianismo, e Paulo fazendo as suas viagens missionárias, ele levou o Evangelho a várias nações. Então assim é a festa, assim é o dia de Pentecostes. Lembrando que no Antigo Testamento, o Pentecostes, irmãos, era somente uma festa agrária, uma festa de agricultura. Mas já no Novo Testamento, para nós, do cristianismo, nós comemoramos a descida do Espírito Santo. Em Atos Apóstolos 2, ali se cumpriu a edificação da igreja. Ali começamos a igreja de Cristo. E essa igreja se expandiu. E agora, cabe a nós, irmãos, dessa continuidade do Evangelho e mais longe. Esse é um dever meu e seu. Aonde quer que você esteja, irmãos, fale de Cristo, fale do Evangelho. Essa é a nossa missão. Está bem explícito lá em Marcos, no capítulo 4, no capítulo 16, versículo 15: ide por todo mundo. Essa é a nossa missão, é falar do Evangelho, é testificar daquilo que Jesus fez, é ser testemunhas de Cristo. Nós não podemos passar despercebidos por lugares que nós passamos. Nós temos que ser aquelas pessoas como Estevão. Estevão estava sendo apedrejado e ele não negou Jesus. Ele continuou dando testemunho de Cristo até perder a sua vida. Porque Cristo fala, aquele que perder a vida por ele, né, esse ganhará a vida. Então é necessário, irmãos, que nós continuamos o trabalho a qual os apóstolos iniciaram. E agora nós temos que dar continuidade, irmãos. Como deve ser uma igreja pentecostal? Como que deve ser uma igreja pentecostal? Baseado aqui em Atos capítulo 2, no versículo 1, 42 e 44, eles se reuniam no mesmo lugar e têm comunhão. Atos capítulo 1 fala que eles se reuniam no mesmo lugar. E o 42 e 44 tem comunhão. Para uma igreja ser pentecostal, irmão, nós temos que estar reunidos no mesmo lugar, ter comunhão e ter comunhão.
No versículo 41, diz que tem batismo daqueles que creem. Se eu creio em Cristo, eu tenho que ser batizado, irmãos. O batismo é uma confissão que realmente eu creio em Cristo. Não adianta eu crer em Cristo e não querer batizar, porque eu não estou confessando realmente que creio em Cristo. Então o batismo serve para concretizar que nós cremos no Senhor. No versículo 42, eles perseveravam na Bíblia, eles perseveravam na palavra. Então é necessário que nós perseveramos também na palavra. No versículo 42 fala que eles oravam, né? Eles perseveravam na palavra e oração. Para sermos uma igreja pentecostal, devemos seguir todos esses critérios. É uma igreja que teme a Deus, manifesta milagres, não deixa ninguém passar necessidade, porque nós vimos quando Pedro, ele separou ali aqueles 7, e Estevão era um, para cuidar das viúvas. Então é uma igreja que não deixa o irmão passar necessidade. Se eu posso ajudar, eu tenho condição de ajudar o irmão, esse é meu dever. É isso que Cristo fazia, é isso que Cristo faria no nosso lugar. Nós temos que analisar todos o que Cristo faria no meu lugar. Muitas vezes nós vemos pessoas, irmãos, passando por necessidade, e nós temos a condição de ajudar, e muitas vezes nós fazemos assim, como aquele lá na história do bom samaritano, nós passamos de largo. E não é assim que Cristo nos ensinou, irmãos. É uma igreja que louva somente a Deus. É necessário que nós entendamos que o louvor que nós entoamos é para engrandecer o nome do Senhor. Essa é uma das características de uma igreja pentecostal. Frutifica. O que é frutificar, irmãos? É você dar fruto. Eu estou aqui, qual o intuito de eu estar na presença de Deus? Qual o intuito de eu estar aqui falando de Deus se eu não estou frutificando? Se eu não estou dando fruto? A palavra de Deus fala, aquele que não dá fruto será cortado, né? Então, irmão, nós temos que entender que o nosso papel é frutificar, é espalhar o Evangelho. E o Evangelho não é só para mim. Se eu vim para a igreja aqui, sentar aqui, orar, ler a Bíblia, trazer uma palavra, mas se eu não conseguir frutificar, se eu não conseguir falar do Evangelho lá fora, eu não estou tendo proveito, irmãos. Eu estou simplesmente me edificando e não estou fazendo aquilo que Cristo ordenou que eu fizesse. Então é necessário que nós espalhamos o Evangelho. O Pentecostes é esse. O Pentecostes, para nós, é o início da igreja evangélica, é o início da igreja do cristianismo. Que nós possamos sim progredir na nossa caminhada com Cristo. Amém? Queria que os irmãos se colocassem de pé agora, só para a gente fazer uma oração.